Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirhasar Murali Manohara Radhikara Sikhamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Parivrajacharya Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Siddhantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para então dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka. No livro em inglês, página 61, ou seja, o terceiro capítulo. Nós terminamos na última aula a explicação sobre os dois resultados da prática de Sadhana Bhakti, que é Kleshagni e Shubhada. E agora vamos então começar a explicar, os dois resultados da prática de Bhava Bhakti, que é Moksha Lagutakriti e também Sudurlabha. Bom, Moksha Lagutakriti. Por natureza, Bhakti, ela faz com que o conceito de liberação, ou Mukti, seja insignificante, ou se torne insignificante. É dito no Narada Pancharatra, bem como no Bhaktirasamrita Sindhu de Rupa Goswami, Hari Bhakti Mahadevya Sarva Muktyadi Siddhaya Bhuktyaschad Bhutatyashas Chittikavad Anuvrata. Os diferentes tipos de perfeição liderados por Mukti e toda uma sorte de prazeres mundanos, seguem, na verdade, o quê? A deusa de Bhakti, chamada Bhakti Devi, como suas servas. Então, Srila Rupa Goswami, ele cita também um outro verso, compôs um outro verso também do Bhaktirasamrita Sindhu 1.1.33, que diz: Manageva parudhayam ridaye bhagavadrato purustarstu chatvaras trinayante samantata.
que diz o seguinte: somente quando você entende que as 4 metas de desenvolvimento econômico, religiosidade, gratificação dos sentidos e liberação são completamente insignificantes, é que pode ser aceito que a devoção pura está aparecendo dentro de você. Então, nós temos essa, a gente chama de as purushartas, que são as 4 metas principais da vida de modo geral, que as pessoas comuns seguem, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma, religiosidades, né, mundanas, que são incompletas, que não têm respaldo nas escrituras védicas, que não tem uma própria fundamentação, né, escritural, lógica, até mesmo científica, enfim, especulações. São muitas vezes incompletas na sua revelação de Deus. Tá? Então, tudo isso a gente inclui nesse processo de Dharma ou religiosidade, que também pode ser analisado pelo ponto de vista do Varnashram, ou seja, você cumprir com o seu Dharma de guerreiro, ou de sacerdote, ou de rei, ou de comerciante, ou de artista, né, ou de trabalhador braçal, como se isso fosse o sentido da vida. Né? E tem muitas religiões que colocam isso como sendo, né, um meio para se alcançar a salvação. Né? É muito comum, principalmente no catolicismo, né, no judaísmo, essa coisa de você dizer que o trabalho, né, social, ele é um meio para se alcançar Deus. Né? O serviço ao homem é um serviço a Deus. Só que pelo ponto de vista da devoção pura, isso está totalmente equivocado. Né? Você servir ao homem jamais serve a Deus. Serviço a Deus é serviço a Deus. Agora, o contrário você pode dizer. Serviço a Deus é serviço ao homem. Se você está servindo a Deus, automaticamente você está servindo a toda a humanidade. Não só a humanidade, mas também todos os seres vivos. Então aqui finalizou essa explicação do Moksha Lagutakriti, ou seja, quem se aperfeiçoa no estágio de Bhava Bhakti, automaticamente não tem qualquer atração pela liberação, por ser liberado do mundo material. Tá? E o segundo aspecto, que é o Sudurlabha, ou seja, Bhakti é extremamente rara. Né? Você chegar nesse estágio de Bhava é extremamente raro. Então o Srila Rupa Goswami, ele descreve essa raridade de Bhakti no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.35, que ele diz: Sadhano geira na sangeir allabhya suchiradapi harina chasvadayeti dvida sasya sudurlabha. Existem 2 razões para Bhakti ser rara, tão rara. A primeira, isso não pode ser alcançado, né, apesar de nos ocuparmos em muitas variedades de sadhana por um longo período de tempo. Né? Enquanto estivermos sem aquela fé firme, né, e nos mantivermos instáveis. Né? E em segundo, é que Sri Hari, ele não concede Bhakti tão facilmente, Bhakti para ele, tão facilmente, mesmo quando alguém possa estar se ocupando, né, de uma prática devocional completamente sem desapego, chamada de Asanga Yukta Sadhana. Ou seja, aquela pessoa que se isola totalmente do mundo, né, Asanga, que não faz sanga, que não faz associação. Não. E vive exclusivamente para fazer Bhakti. Mesmo assim, também Krishna não vai facilmente conceder Bhakti a ele.
Então, isso significa o quê? Expertise, né? Ou seja, a perícia, a qualificação em Bhakti. Né? Asanga Yukta Sadhana significa, então, uma prática que está baseada dentro de uma qualificação muito alta para Bhakti. Né? E sem essa expertise, né, em Bhajana, nenhuma prática espiritual pode conceder Bhakti. Então, por executarmos sadhana com essa esperteza, né, ou, enfim, difícil traduzir essa palavra expertise, seria o talento, né, a sua desenvoltura, né, a sua capacidade de praticar bhakti, né, por um longo período de tempo, né, e depois das ofensas, né, tanto aos santos nomes quanto aos Vaishnavas serem destruídas pela misericórdia do Senhor Supremo, então a devoção pura que nos coloca, que nos confere o conhecimento da nossa identidade constitucional, pode então surgir no nosso coração. Então, Bhakti é difícil, dificílimo, requer muito empenho e principalmente sadhusanga. Nós devemos sempre estar conectados com os santos, com os sadhus. Não devemos de maneira nenhuma tentar praticar sozinhos, em casa, achando que eu já me conecto com Krishna, isso já é suficiente. Eu coloco uma deidade de Krishna em casa e já posso adorar. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Por quê? Krishna pode dar Bhakti? Até pode, porque ele pode tudo, mas não é assim que ele faz. Quem vai dar Bhakti é quem tem Bhakti. E esse dar Bhakti no sentido, não é que nós não tenhamos Bhakti em nós. Esse dar Bhakti significa fazer com que a Bhakti que tem em nós possa despertar. Isso vai despertar como? Através da associação com aqueles que têm Bhakti. Ou seja, o Guru. É o Guru que vai nos inspirar a praticar Bhakti. Krishna está ali parado no altar. De que maneira ele está te inspirando a fazer Bhakti? Quase nenhuma. Ele pode te inspirar, por exemplo, a você oferecer uma reverência. Ele pode te inspirar que a gente faça uma decoração ali de flores, que a gente de repente ofereça um alimento, mas tudo isso é muito pouco. Tudo isso não é suficiente. Você precisa ter o mestre ali para te ensinar como adorar aquela deidade da melhor maneira possível. Krishna não vai te ensinar isso. Nem nas escrituras e nem na própria deidade. Ele não vai falar com você. E se ele por acaso vier a falar com você, de duas uma. Ou isso é uma alucinação, ou você já é um devoto puro, e com certeza já não deveria estar com nenhuma dúvida, e muito menos num padrão de vida degradado como o que você se encontra. Então, é muito comum, logo no começo da devoção, as pessoas acharem que já são devotas puras. Não, eu logo já vou me tornar um devoto puro. Aí passou um mês, agora eu já sou um devoto puro. Eu já ouvi Krishna, já falei com Krishna, já sonhei com Krishna. Enfim, tem aqueles também que tomam alguns chás, chás milagrosos aí, de cipós, e tem visões de Krishna, visões de semideuses, e acham que tudo isso faz parte de uma realidade factível. Eu explico, inclusive, isso na minha aula sobre o uso de alucinógenos. Não vou aqui me alongar nesse assunto. Caso tenham interesse, podem assistir esta aula. Bom, então, o fato é que a mente humana ela prega muita peça. O falso ego humano, ele prega muitas peças. Ele te projeta sempre lá no topo da história. Então, se você não tem o controle do falso ego, se você não tem
a ideia do que é de fato estar lá no topo da devoção, você começa a achar que você está realmente, e isso impede que você avance. Tá? E não são poucos exemplos, não, são muitos, principalmente na Índia. Mas no Ocidente também tem bastante. Tá? Pessoas que estão achando que podem praticar por elas mesmas, não precisam de um guru, não precisam de um mestre espiritual. Só que isso não é, de fato, o processo correto. Ok? Então aqui é um outro verso do Bhaktirasamrita Sindhu, agora 1.1.36, é citado, que diz: Gyannata sulabha muktir bhuktir yagyadi punyatha sheyam sadhana sahasreir hari bhakti sudrullava. Pelo cultivo do conhecimento impessoal, podemos facilmente obter liberação, mukti. E, pela prática dos sacrifícios, né, e outras atividades piedosas, pode-se facilmente conseguir bhukti, ou gratificação dos sentidos. Mas, apesar de praticar vários tipos de sadhanas, não se pode conseguir bhakti facilmente, tão facilmente. Então, tudo aquilo que é mais elevado, quanto mais elevado, mais difícil de você conseguir. Tá? Isso é um fato da realidade, inclusive material. Quanto melhor, quanto mais qualidade tem um objeto, mais caro ele custa. Tá? Então, Bhakti é o que há de mais precioso em todo o universo. Nada se compara a Bhakti. Tá? Então, ela deve ser com certeza a mais difícil de você conseguir. Tá? Bhagavan, ou seja, Deus, ele não concede Bhakti facilmente, como está confirmado também no Srimad Bhagavatam 5.6.18. Shukadeva Goswami disse: meu querido rei Parikshit, o Senhor Mukunda, ou seja, Krishna, é o protetor e também o mestre espiritual. Ele é a deidade adorada, ele é o bem-querente, e ele é também o líder dos Pandavas e da dinastia Yadu. Às vezes, ele também se comporta como um servo obediente de todos eles. E é motivo de grande fortuna que Bhagavan possa conceder liberação facilmente àqueles que se ocupam na sua adoração. Mas ele não facilmente concede prema por ele mesmo, que é muito superior à liberação. Então, novamente, liberação é algo fácil, teoricamente, né? Claro. Krishna ele concede liberação facilmente, porque o nome dele é Mukunda. O significado da palavra Mukunda significa Mukti Dadati Iti Mukunda. Aquele que concede Mukti é chamado Mukunda, Krishna. Só que prema ele já não dá tão fácil. Tá? No seu comentário a este verso, Jiva Goswami, que é um dos 6 Goswamis de Vrindavana, um dos principais no sentido de estabelecer aquela conclusão filosófica final de Bhakti, ele escreveu vários livros importantes como os Satsandarbhas. Ele comenta dizendo: aqueles que se ocupam em bhajana, bhajana para o Senhor Supremo, ou seja, adoração ao Senhor Supremo, pela execução dos 9 processos de Bhakti, não recebem a devoção pura por Bhagavan até que eles desenvolvam um apego profundo pelas atividades executadas na plataforma da emoção estática, ou seja, bhava, as quais são os frutos da percepção
da sua identidade eterna. Até que este momento chegue, a devoção ela é apenas chamada de Chaya Bhakti Abhasa. Nós ouvimos Chaya Bhakti Abhasa logo no comecinho, né, do livro. Então aqui Jiva Goswami ele explica o seguinte: você pode estar firmemente praticando Bhakti, tá? Com sadhana, seguindo os princípios corretos, a filosofia correta, tendo um guru fidedigno, porém, Bhakti mesmo, no seu sentido amplo e estrito, ele só se manifestará no estágio de Bhava, que é quando a tua alma ela fica completamente ativa, tá? Ela desperta desse sono que ela se encontrava, desse congelamento que ela se encontrava, e assim ela passa então a assumir o controle, né, do corpo, da mente, do falso ego, né, da inteligência, e aí sim você entra no estágio de devoção plena, né, inadulterada, tá? Ou seja, 24 horas servindo Radha Krishna com o conhecimento de quem você é e de quem é Krishna. Tá certo? Bom, vamos agora então explicar os últimos 2 resultados que são de Prema Bhakti. O primeiro é Sandrananda Visheshatma. Por natureza, Bhakti ela é um prazer, né, transcendental muito intenso. Ananda. Ananda pode ser traduzido de diferentes maneiras: bem-aventurança, felicidade, né, alegria, né, e também como um prazer transcendental muito intenso. Já foi dito que Bhagavan é Satchidananda Swarupa, ou seja, ele é a personificação completa de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E que a Diva, a entidade viva, ela é Anuchidananda, ou seja, uma partícula infinitesimal de bem-aventurança espiritual, né, que é semelhante, né, àquela partícula de luz, um fóton, né, situado dentro de um raio de luz, né, do Sol espiritual e infinito. Então essa é a comparação entre nós e Deus. É simplesmente desproporcional. Não tem nem como você, né, querer chegar perto, né, de querer ser Deus. É algo muito, muito, muito diferente, né? Assim, o conhecimento espiritual, ou Chit, né, e a bem-aventurança espiritual, a Ananda, estão também presentes dentro da entidade viva, porém em quantidade diminuta. A palavra Ananda é geralmente entendida como um prazer mundano, uma felicidade mundana. Mas qualquer prazer que se oriunda dos prazeres materiais combinados, né, eles se tornam extremamente, vamos dizer assim, extremamente insignificantes diante do prazer transcendental. Prazer material é extremamente fraco e fugaz, enquanto que Chidananda, ou prazer transcendental, é extremamente intenso. Bhakti é um prazer transcendental muito intenso e é com certeza o maior prazer intrínseco que a entidade viva pode sentir. A felicidade oriunda da liberação impessoal, chamada de Brahmananda, né, é totalmente descartável diante de Bhakti. Brahmananda não é uma
bem-aventurança eterna que a entidade viva possa sentir. Ela é simplesmente um prazer obtido pela negação da matéria e das atividades materiais. Então, compreendido isso, é muito importante entender isso. Uma coisa é você sentir prazer por estar em contato com o amor transcendental, com a bem-aventurança transcendental, e outra coisa é você sentir prazer por perder contato com o sofrimento. Esse é o princípio dos budistas, tá? Que é o mesmo princípio que Shankaracharya também adotou na filosofia Mayavadi. Ou seja, o objetivo final é se livrar de todo o sofrimento do mundo material, se livrar de todas as agressões da existência material, tá? Perder o contato total com a existência em si, material em si, né? E automaticamente o que acontece? É gerado um prazer, é gerada uma satisfação. Eu sempre dou aquele exemplo: se eu estiver beliscando a sua pele, você vai estar sentindo dor. No momento em que eu libero, que eu solto a tua pele, aquilo cria um prazer. Por quê? Foi um alívio. Aquela dor, ela diminui e ela tende a passar. E quando a dor passa, você sente um alívio ainda maior. Mas esse alívio que gera um prazer não é o prazer transcendental, do amor, da bem-aventurança divina. Tá certo? Essa é muito importante fazer essa distinção. Tá? Muita gente acaba confundindo uma coisa com a outra, não lê, não estuda a filosofia daquela prática que estão seguindo da maneira adequada, não se interam dos pormenores da coisa, e se dedicam a uma prática que, na verdade, não vai conectá-las com essa fonte da bem-aventurança divina que elas tanto buscam. Tá? Então, Bhaktivinoda Thakur ele deixa bem claro aqui: o Brahmananda não é a mesma Ananda de Krishna Satchitananda. Tá certo? Bom, então, Srila Rupa Goswami ele cita aqui mais um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu 1.1.38, que diz: mesmo que a felicidade da liberação experimentada pelos impersonalistas fosse multiplicada 10 milhões por 10 milhões de vezes, fosse multiplicada 10 milhões de vezes, o resultado, o prazer resultante não seria equivalente nem mesmo a uma gota do oceano de prazer oriundo de Bhakti. Tá? Essa é a comparação. A explicação é que, por uma simples imaginação, nós não podemos alongar esta felicidade oriunda da liberação impessoal para um tamanho que a gente queira, para uma quantidade, uma intensidade que a gente deseja. Mas, na realidade, isso não pode nem chegar perto do prazer intrínseco que existe dentro da entidade viva. O que dirá de se igualar a isso? Então, se alguém diz para você, o Ananda é tudo igual, o Brahmananda é igual ao Chidananda, ao Paramatmananda, ao Ananda de Goloka Vrindavana, tudo é igual, Ananda é igual. Não é. Não é mesmo. Tá? Todas essas esferas divinas, elas não são iguais. Elas não são iguais. Elas são todas um degradê, tá? Um degradê de potência. Ou seja, é cada vez menor. Tá? É igual o Sol. Quando está tudo concentrado ali dentro do Sol, a potência de calor e de luz está no seu ponto máximo. Quanto mais você se afasta do Sol, mais diminui essa potência.
Então, o Brahman, ele é a última manifestação desse brilho do sol divino. A última. Tá? Então, não tem como você querer comparar uma coisa com a outra. Ah, mas Deus é absoluto, não pode haver diferença entre Deus. Sim, Krishna é absoluto. Krishna é absoluto, nele mesmo. Nele mesmo. E quando ele se apresenta com diferentes expansões, essas expansões são absolutas em si mesmas. Elas são perfeitas em si mesmas, completas em si mesmas. Mas quando você compara uma com a outra, existe uma hierarquia. Entende a diferença? É complexo. Deixa muita gente perdido. Né? Muita gente acha que tudo é igual. Né? Eu discuto bastante isso na aula sobre a New Age. Né? Quando você não compreende vários conceitos, é muito mais fácil dizer que todos eles são a mesma coisa. Né? E mais fácil ainda é você dar a tua própria explicação para um deles, porque automaticamente você já resolveu todos. A pessoa ignorante, ela faz isso. Ela não tem solução para as coisas, ela primeiro diz que tudo é uma coisa só. E depois ela atribui qualquer significado para aquela coisa, porque ela diz que a visão sobre aquela coisa é o que importa, não a coisa em si. Entende qual é o subterfúgio da ignorância? Né? Então, mais nós, estudando aqui as aulas, através dos nossos mestres, de um Parampara autorizado, lendo as escrituras tais como elas são, nós vamos aprender a entender as coisas em si mesmas e cada conceito de maneira diferente, sem criar aquela salada, né, aquela sopa, né, que você já não sabe mais o que é o que, está tudo ali misturado, né, bate no liquidificador da New Age e vira um líquido só, grosso, né, indistinto. Mas esse não é o caminho para a espiritualidade. Tá? O outro erro que as pessoas também cometem é achar que o estudo ele simplesmente é um obstáculo, porque isso trabalha com a razão. Eles acham que espiritualidade você não pode usar a razão. Espiritualidade é uma expressão do sentimento da alma. É bonito, né? Soa bonito. Mas na realidade não é assim não. Tá? Porque a tua alma está tão distante da tua realidade, está tão distante da tua mente, de quem você é hoje. A tua alma ela simplesmente não tem nada a ver com isso. Tudo que você é hoje é o acúmulo de experiências que foram impressas no teu corpo sutil, né? Que é a mente, falso ego e a inteligência. Esse corpo sutil ele está atrelado à alma e ele vai reencarnando junto com a alma. E essas experiências que nós adquirimos ficam impressas nesse corpo sutil. Entendem? Então, quando eu falo você, esse você não é a alma. Esse você é essa coisa, é esse ser temporário que está aí agora, né, com um poder cognitivo, né, carregando a alma nas costas. Entende? Só que quando... Aí como é que, né, aí vem aquela pergunta, então como é que a gente faz para fazer com que a alma assuma o controle, sendo que só ela tem a tendência de praticar bhakti, né, e a mente não tem, o falso ego também não tem, então como que esse processo vai começar? Então Krishna já tem uma solução para isso, não é o convencimento, óbvio, porque ninguém vai ouvir. O que vai acontecer? Através da geração do Sukriti, que são as atividades devocionais feitas, né, do Bhakti Unmukhi Sukriti ou do Agyata Sukriti, que são atividades devocionais feitas inconscientemente, tá? É que Krishna criou um mecanismo de despertar a alma. Ou seja, a pessoa ela entra em contato com qualquer elemento devocional, né, autorizado, claro. Ela entra em contato com um mestre espiritual, ela ouve um Harikatha, ela faz um serviço para algum
devoto puro, ela toma prachada, ela faz algum seva para Tulasi, ela caminha ao redor da Tulasi, ela vai num templo, vê as deidades, ela ouve o Mahamantra, ela canta o Mahamantra. Entende? Todas essas atividades devocionais que dão Bhakti, feitas por uma pessoa que mesmo que esteja ali sem querer Bhakti, ela vai começar a linkar com a alma. Ela linka, né? O link em inglês, ela faz aquele contato, né? E ela meio que dá uma cutucada na alma, entende? Ela dá um chamado na alma, ela toca a alma, como se você quisesse acordar a alma, entende? Então ela dá um toque na alma, porque ela é uma atividade diretamente relacionada com a alma, uma atividade espiritual. E tudo que é espiritual se relaciona com Deus e com a alma, certo? Então, automaticamente, conforme você acumula um nível, né, de atividades devocionais feitas inconscientemente, a tua alma ela já passa a manifestar ali o que? O desejo de querer despertar. E nesse desejo de querer despertar, ela começa a mandar impulsos, tá? Impulsos para a tua consciência, para a tua mente, de que é para você aceitar aquele processo. Entende? Aí quando você acumulou bastante sukriti, você vai aceitar um mestre espiritual. Né? Tem um verso famoso que diz: Bhaktistu Bhagavada Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapate Pumbi Sukriteir Purva Sanchite. Ou seja, após praticar e conseguir muito sukriti, né? Sukriti involuntário, o resultado é que a entidade viva ela conquista sadhusanga, ou seja, ela tem a oportunidade de aceitar um mestre espiritual fidedigno. Tá? E através da associação, né, daquele mestre, aí ela vai começar a manifestar Bhakti conscientemente. E a partir deste momento, o processo ele é irreversível. Ele é reversível, porque a alma já está desperta o suficiente para saber o que ela quer. E agora ela vai em direção daquilo até o final. É claro que no meio do caminho, né, o falso ego entra, às vezes ele interfere, a mente interfere, a inteligência interfere, é aquele misto, né? Aí tem os anartas no coração, é aquele processo de batalha. A alma quer, mas a mente não quer, o corpo não quer, né? Então, entra aquele processo que a gente chama do anarta nivriti, que é o processo de eliminação dos impedimentos que estão no coração para que a alma possa finalmente se expressar com liberdade. Tá? Então, de maneira bem simples, eu acabei de explicar todo o processo, né, do despertar até a perfeição, correto? Bom, a felicidade derivada da liberação impessoal não é natural, né? Por quê? Porque ela surge dos esforços, né, distorcidos das entidades vivas, né, distorcidos aqui no sentido de esforços inadequados da entidade viva, né, e, portanto, ele é temporário. Tá? Então, isso é explicado no Haribhakti Shuddhodaya, também no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.39, que diz: Ó Bhagavan, ao obter o seu darshan, ou seja, a sua visão, eu agora estou o quê? Firme, né, ou estabelecido, né, ou fundamentado no oceano de bem-aventurança pura. O que dirá do prazer mundano? Até mesmo o prazer da liberação impessoal agora parece insignificante, né? Assim como a água acumulada dentro da pegada de um bezerro. Então, na pegada de um bezerro, que é bem pequenininha, tem um pouquinho de água
aquela água simplesmente não serve para nada, ela é insignificante. Não dá para fazer nada com aquela quantidade de água ali. Então esse aqui é o exemplo que eles sempre usam, né, da pegada do bezerro. Então existem vários exemplos, tá, semelhantes nas escrituras, demonstrando a insignificância de mukti frente a bhakti. Tá? Então, o último ponto, que é o segundo resultado do Prema Bhakti, chamada Krishna Akarshini, que significa: Bhakti é o único meio para atrair Krishna. No Bhakti Rasamrita Sindhu 1.141, Rupa Goswami ele descreve: Kritva harim prema bhajam priya varga samambitam bhaktir bhashi karotiti Shri Krishna Karshini Mata. A devoção exclusiva, ela domina Krishna e todos os seus associados com muito amor. Esta habilidade de atrair a Krishna é, na verdade, uma natureza inerente de Bhakti Devi. Ou seja, Bhakti tem a capacidade de atrair Krishna para você. Tá? Você não precisa ir em direção a Krishna, você precisa apenas desenvolver Bhakti e automaticamente Krishna virá até você. Você não sabe onde está Krishna. É como a flor. A flor, quando ela produz o néctar, ela desabrocha, ela produz depois o seu pólen para fazer a polinização, né, para ela fazer a multiplicação, e automaticamente as abelhas são atraídas para aquela flor. A flor não sai correndo atrás das abelhas. Né? A flor não tem nem como encontrar a abelha. Agora, a abelha sabe encontrar a flor. Entende? Ela sente de longe aquele cheiro. Então, da mesma forma, quando essa doçura de Bhakti se manifesta em nós, automaticamente Krishna vem. Não só Krishna, as entidades vivas também vêm, os Vaishnavas também vêm, todo mundo vem. Todo mundo sente desejo de estar com você, porque você tem essa doçura. E a natureza de Krishna, de ser atrativo, ela também se manifesta no devoto puro. O devoto puro tem essa qualidade de atração, né, das entidades vivas. É por isso que um devoto puro ele não precisa fazer propaganda, né, de si. O devoto puro automaticamente ele atrai, né, todas aquelas almas que estão sedentas por este mel, né, por este néctar. Né? Então, o exemplo também pode ser usado da mesma maneira. A entidade viva como se fosse aquela abelha que está buscando essa doçura divina e ela encontra no mestre espiritual. Bom, então aqui o comentário que Bhaktivinoda Thakur escreve sobre isso é que no estágio de sadhana bhakti, a devoção exclusiva ela ainda não se manifestou no coração, né? O sadhaka está executando apenas o que? Bhakti abhasa, ou a prática semelhante à devoção pura. Nesse estágio, é muito raro você conseguir alcançar Shuddha Bhakti, né? Bhakti pura, durante sadhana bhakti. Muito, muito difícil. Mas quando a devoção exclusiva aparece no coração, mesmo dentro do estágio de sadhana, um pouco, né, do esplendor desses processos do bhajana começam então a desabrochar. Então, nesse momento, acontece o quê? A compreensão, a realização da identidade eterna da Jiva, né, e a realização da sua natureza, da sua verdadeira natureza intrínseca, né, e também a natureza do Senhor Supremo. Consequentemente, uma agitação muito poderosa na forma de um apego profundo
por Bhakti desenvolve dentro do coração desse devoto. Então o devoto fica muito agitado. Ele não consegue mais viver sem Bhakti, ele não consegue mais fazer nada que não esteja relacionado a Bhakti. E qualquer coisa que venha para interromper esse contato com Bhakti deixa ele irritado, né? Deixa ele impaciente, né? Incomodado. Né? Por quê? Porque ele não quer perder Bhakti nem por um segundo. Né? Como as gopis, por exemplo, elas amaldiçoam o Senhor Brahma porque ele criou pálpebras. E essas pálpebras, elas quando se movimentam, quando os olhos piscam, elas deixam de ver Krishna por uma fração de segundos. E isso perturba elas, então elas amaldiçoam o Senhor Brahma. Né? E depois elas amaldiçoam também as lágrimas, porque quando os olhos se enchem de lágrimas, embaça a visão de Krishna. Elas não conseguem ver a forma dele de maneira perfeita. Então, a coisa chega nesse ponto, tá? Chega nesse ponto. Bhakti é uma coisa muito sensível, muito, muito delicada, muito refinada, sabe? São aqueles mínimos detalhes que depois começam a fazer a diferença. Né? Mas não podemos deixar que as nossas emoções mundanas, tá? Sejam confundidas com sentimentos reais. Tá? Eu vejo muito devoto ficando dando chilique, dando ataque, né? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, como se fosse, né? Uma manifestação de apego profundo à prática, quando na verdade são coisas totalmente mentais, né, e materiais. Então, muito cuidado para você também não querer passar uma imagem artificial, tá, da sua devoção. Isso vai com certeza incomodar, né, os demais. Tá certo? Vejam bem, quando alguém tenta de maneira fraudulenta, né, se comportar, né, como se fosse um devoto avançado, o resultado é que as pessoas ao redor não vão se sentir tocadas por aquilo de maneira profunda. Por quê? Porque daquele devoto não está emanando as ondas de prema, as ondas do amor devocional. Tá? Quando elas se manifestam, elas não se limitam ao corpo daquele devoto. Elas se desprendem desse corpo. Às vezes até é descrito nas escrituras como partículas de amor que saem dos poros desse devoto, né, e se espalham pela atmosfera próxima. Né? Então, quem está ali próximo desses devotos, ele tem que sentir algo extremamente positivo e espiritual quando aquela manifestação, aquele sintoma de êxtase for de fato real. Temos o exemplo clássico disso, que é quando Srila Haridas Thakur, ele estava no mercado, e havia nesse mercado um encantador de serpentes, fazendo ali o seu show, e enquanto ele tocava a flauta e aquela serpente dançava, Haridas Thakur, ao ver aquela cena, ele automaticamente se lembrou dos passatempos de Krishna dançando sobre as cabeças da grande serpente Kaliya. E ele entra em êxtase, ele perde os seus sentidos, ele cai no chão. Ele cai no chão e rola e chora, porque ele não conseguiu conter aquele êxtase. Então ele se viu envolto naquela bem-aventurança do passatempo de Krishna. Tá? E isso fez com que as pessoas ali que estavam reunidas no mercado se juntassem ao redor de Haridas Thakur, tocassem os seus pés, né, pegassem a poeira dos pés, colocassem na cabeça deles, enfim, e tentassem ajudar ele a se recompor, né, para que não se machucasse no chão, etc, etc. Ao ver essa cena, um brahmana muito invejoso pensou que ele também poderia, né, fazer o mesmo.
né? Ele pensou, esse Haridas Thakur, ele é um muçulmano, e veja quanta honra e respeito as pessoas estão dando a ele, né? Simplesmente porque ele está aí chorando e rolando pelo chão. Né? Imagine se eu, um brahmana, respeitado como sou, fizesse o mesmo, as pessoas com certeza iriam me dar muito, muito respeito, iriam me adorar. Né? Então o que aquele brahmana fez? Se jogou no chão e começou a imitar, né, os sintomas estáticos manifestados por Haridas Thakur. O resultado foi que todos que estavam ali ao redor, na hora, perceberam que aquilo era falso, era artificial, porque não se sentiram tocados por aquilo. E o encantador de serpentes se levantou, pegou um bastão que ele sempre guardava para sua segurança e deu uma surra no cara, né, no brahmana, com aquele bastão, e o brahmana rapidamente se levantou e correu fugido dali. Tá certo? Bom, é claro que tem os ignorantes e idiotas que são enganados, porque enganador não falta. Então é por isso que os nossos mestres, eles detalham e escrevem esses livros para prevenir que você também seja enganado. Né? Por quê? Porque se você também tem dentro de você a mesma tendência, né, a se deixar levar por sentimentos mundanos, achando que são espirituais, você vai aceitar como real a pessoa que faz isso. O devoto que dissimula isso. Porque essa tendência já está em você. Agora, se você tem o respaldo filosófico e você não deixou que esses impulsos, né, encontrassem espaço dentro de você, se você tem um mínimo de freio, né, de autocontrole, de referência escritural sobre a manifestação desses sintomas, você não vai se deixar levar por alguém que queira simplesmente dissimular. Você já está protegido e vacinado contra isso. Tá? Então, portanto, é muito importante o estudo mesmo. Tá? É muito importante. Bom, vamos finalizar aqui. Então, o aparecimento de Bhakti, né, durante esse estágio de sadhana, quando ele se faz, tá, ele rapidamente, né, abre espaço então para bhava, né, e finalmente para prema. No estágio de bhava, a Bhakti ela atrai Krishna junto com os seus associados eternos. Mas no estágio de prema, Bhakti faz com que o sadhaka, né, o praticante, se torne um instrumento dos passatempos de Krishna. Tá? E faz com que ele consiga também desfrutar do sentimento espiritual mais elevado. Esse tópico será explicado um pouco mais à frente, tá? Com mais clareza. E aqui ele cita 5 versos de um devoto chamado Vishwa Vaishnava Dasa, que sumariza todos esses pontos. Os versos dizem, né? Existem 3 estágios de Bhakti: Sadhana, Bhava e Prema. Bhakti no estágio de sadhana tem 2 aspectos. Kleshagni, que significa remover todos os tipos de desejos materiais, misérias materiais, e Shubhada, que significa que ele concede a auspiciosidade suprema. No estágio de Bhava, 4 aspectos são visíveis. Os 2 primeiros, Kleshagni e Shubhada, bem como Moksha Lagutakriti, que significa revelar ao praticante a insignificância da liberação, e Sudurlabha, que significa que Bhakti é muito rara. No estágio de Prema, além desses 4, existem mais 2 que estão visíveis. O primeiro, Sandrananda Visheshatma, que significa
que ele concede um prazer transcendental extremo e intenso. Né? E também Shri Krishna Akarshini, ou seja, que ela é capaz de atrair Krishna. No estágio condicionado da entidade viva, os 3 atributos intrínsecos de Bhakti, que é Sandrananda Visheshatma, Swarupatva, Shri Krishna Akarshini e Sudurlabha, ainda permanecem misturados, né, com as outras características marginais, chamadas Kleshagni, Shubhada e Mokshalaghutakriti. Então aqui ele está se referindo a um outro aspecto em relação a esses 6 elementos, que é a interação entre eles. Então você tem os 3 que se referem a um aspecto marginal, ou seja, é o que não é a Bhakti, e 3 que se referem ao aspecto intrínseco, que é o que é Bhakti. Então, Kleshagni, Shubhada e Mokshalaghutakriti são aspectos marginais, ou seja, é aquilo que não é Bhakti. Né? Destrói misérias, né? Atrai a auspiciosidade, faz com que o sentimento de desejo de, buscar por moksha se torne insignificante. Tudo isso não é Bhakti mesmo. Né? Mas os outros 3 aspectos, Kleshagni, Shubhada e Mokshalaghutakriti, eles... Os outros 3, que é Sandrananda Visheshatma, Shri Krishna Karshini e Sudurlabha, são aspectos diretamente ligados a Bhakti. Tá? No estágio liberado de Bhakti, a entidade viva ela atua entre, né, a Diva e Krishna como um serviço devocional eterno, através de uma relação particular, né, em relação ao que essa entidade viva sente por Krishna, ou seja, o tipo de humor através do qual ela vai adorar Krishna. A liberação final, então, ela elimina esta cobertura da energia ilusória, né, e pode ser alcançada simplesmente por uma prática semelhante à da devoção. Mas esta liberação ela é apenas uma serva, né, dentre muitas outras servas de Bhakti-devi. Jamais pode se igualar a ela. Ok? Bom, então aqui terminou o capítulo 3. Próxima aula a gente já começa o capítulo 4 e em breve terminaremos o livro. Ok? Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.